Hebreus, capítulo de número 12. Hebreus, capítulo de número 12, diz assim a palavra de Deus. Eu estou aqui com a minha Bíblia aberta e eu quero compartilhar esse texto com você nesse momento. Diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Amém? Somente até aqui, Hebreus capítulo 12, versículo 1 e versículo 2, uma palavra para nos encorajar, uma palavra para chamar a nossa atenção, para que possamos compreender e entender que Deus tem um caminho para cada um de nós, que Deus tem um direcionamento para cada um de nós, que nós não estamos passando por esse mundo por acaso, aleatoriamente, não, pelo contrário, nós estamos aqui por um propósito. O Senhor nos criou, o Senhor preparou cada um de nós para estarmos aqui, para cumprir uma missão. Talvez você tenha dificuldade de entender isso, talvez você já tenha tido um encontro com Jesus, já participa de programas religiosos, já participa de várias programações dentro do âmbito religioso, mas você ainda não sabe, você ainda tem dificuldade, você ainda não compreende o propósito de Deus para a sua vida. E eu quero dizer para você que Deus, ele tem um propósito e ele deixou para você uma missão. Que Deus possa revelar isso a você. Que você possa dobrar os seus joelhos e falar com o Pai e dizer no secreto: Pai, fala ao meu coração. Mostra para mim qual é o propósito, qual é a missão. E uma vez que ele revelar isso a você, você não endureça o seu coração, como o povo de Israel fez no deserto. Não endureça o seu coração. Quando o Senhor falar com você, obedeça à voz de Deus. E o escritor aos Hebreus, então, ele mostra para nós que nós temos um caminho, nós temos um objetivo, nós temos um propósito nessa terra. Mas, para chegarmos nesse objetivo, nós precisamos, então, nos atentarmos para o que ele escreveu aqui. Ele diz que nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. E ele diz: livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. O que é que está te atrapalhando? O que é que está impedindo você de se achegar a Deus? De desenvolver uma comunhão e um relacionamento com o Senhor? O que é que está te atrapalhando de você se aprofundar em relacionamentos saudáveis? O que é que está te atrapalhando de viver uma vida relevante nessa sociedade? O que é que está te atrapalhando de você se deixar ser usado por Deus? De você se enxergar um instrumento de Deus para essa geração, para esta sociedade? Pois o escritor aos Hebreus, ele está dizendo que nós precisamos nos livrar
de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, sabe? O pecado que é errar o alvo, que é desobedecer, transgredir a lei de Deus, o pecado que gera morte, o pecado que gera separação, que quebra relacionamentos. O pecado, ele insiste em nos envolver. O pecado nos insiste em nos abraçar. Mas o escritor aos Hebreus está dizendo que nós precisamos nos livrar do pecado. Como que nós podemos nos livrar do pecado? Sabe? Para você que já é um cristão, para você que conhece a Jesus, a palavra de Deus diz em 1 de João, capítulo 1, verso 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. A gente se livra do pecado entendendo e aceitando o sacrifício que Jesus fez por nós na cruz, seguido de um arrependimento, seguido de uma confissão de pecados, de dizer, Senhor, eu não quero mais isso para a minha vida. O que eu quero agora é viver uma vida relevante, uma vida transformadora, debaixo da graça e do amor do Senhor. E uma vez que há o arrependimento, uma vez que há uma mudança de mentalidade, uma conversão, é você entender que você estava indo por um caminho errado e agora você se arrepende, você entende isso e você faz uma conversão, você volta-se para Deus e agora você aceita a vontade de Deus para a sua vida. Então isso é se livrar do pecado. Isso é você andar todo dia entendendo e compreendendo o que Cristo fez por você na cruz. A Bíblia diz que ele levou sobre si todos os nossos pecados. A Bíblia diz que ele rasgou a cédula que era contrário a cada um de nós e ele cravou-a na cruz. É através de Cristo que somos perdoados. É através de Cristo que somos libertos. É através de Cristo que temos a vida eterna. É através de Cristo que recebemos esperança. É através de Cristo que podemos viver uma vida transformadora nessa terra. É através de Cristo que podemos aplicar os princípios da palavra de Deus, que podemos amar uns aos outros, que podemos servir uns aos outros, que podemos, de fato, pertencer a uma família chamada Igreja do Senhor. Então, o escritor aos Hebreus, ele nos encoraja e ele diz, olha, livrem-se de tudo o que atrapalha vocês e do pecado que os envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Nós temos uma corrida que foi proposta. Nós temos um foco, nós temos um objetivo e nós sabemos para onde nós estamos indo. Por isso precisamos perseverar. Como que a gente persevera? Na medida que conhecemos Cristo, na medida que nos aprofundamos na palavra de Cristo, na medida que recebemos tudo o que Cristo fez por nós, nós perseveramos, nós avançamos, nós o servimos. E aí, o escritor aos Hebreus diz no versículo 2, isso aqui é muito importante, porque muitas pessoas estão desanimando, estão abrindo mão de princípios, estão negociando a sua fé pelo fato de não entender isso daqui, e pelo fato de não se aprofundar nisso daqui que está escrito. Versículo 2 ele diz, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Quem é o nosso modelo? Quem é o nosso exemplo? Cristo.
olhe para Cristo. Veja Cristo. Desfrute de um relacionamento com Cristo. Não fique preso à religião. Não fique preso a programas religiosos. Não fique preso a pessoas. Não fique preso a estruturas religiosas. Você precisa se libertar de tudo isso e olhar para Cristo. Ver o Cristo ressurreto, ver o Cristo crucificado, ressurreto, que está à direita de Deus e está intercedendo por você. Então, quando você estiver enfrentando momentos difíceis, problemas insolúveis, momentos que querem fazer você desistir, que quer desanimá-lo ou desanimá-la na caminhada cristã, que não quer que você, de alguma forma, invista em relacionamentos, acredite em transformações, em mudanças que podem acontecer. Quando o sistema vem contra você e te pressiona, te oprime, impõe coisas sobre a sua vida, é hora de você olhar para Cristo. É hora de você ter os olhos fitos em Jesus. Sabe por quê? Porque Ele é o autor e consumador da fé. Ele é o Senhor. E Ele é poderoso para transformar, para libertar, para perdoar, para regenerar e para fazer de você uma nova criatura. Mas você precisa olhar para Cristo. Você precisa confiar em Cristo. Você precisa aprender de Cristo. Você precisa se entregar por completo a Cristo. Por isso, o escritor aos Hebreus, ele fecha aqui dizendo o seguinte, que ele suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Sabe por quem ele fez isso? Por mim e por você. Ele suportou a cruz, ele suportou a vergonha, porque ele nos ama, por causa do amor do Senhor Jesus, é que nós estamos aqui.